Se você ainda não ouviu falar da Operação Gelo Ártico, o que vou contar hoje espero que te surpreenda. Perto do gelo ártico, Watergate é fichinha, coisa pequena, diversão leve, uma pena inocente. Vou tentar ser breve e trazer fatos e detalhes para que você entenda o perigo que evitamos. O Gelo Ártico é a maior operação coordenada da história dos Estados Unidos da América, envolvendo agências de segurança e o governo do país. O ataque ao partido de oposição é uma tentativa dura e abrangente de eliminar não apenas os candidatos presidenciais da oposição, mas todo o partido de oposição. Aliás, temos vários partidos, mas vocês têm os principais. Duas que importam de verdade. Isso é transformar nosso país em sistema de partido único. Eles tentaram tirar do cenário político todo o partido, todos que pudessem ser afastados. Sob o pretexto de investigações supostamente legítimas, o Partido Democrata dos Estados Unidos da América começou a coletar qualquer informação que pudesse ser usada em jogos políticos, incluindo chantagem. Claro, sobre todas as principais figuras do Partido Republicano, senhoras e senhores, sobre todas as principais figuras do Partido Republicano, incluindo senadores, representantes no Congresso, figuras públicas e patrocinadores. E especialmente sobre as inúmeras organizações que apoiam. Então, nosso Partido Republicano é chamado de Grand Old Party, ou aqueles que participam da preparação das eleições do lado dos republicanos. A escala da vigilância foi chamada de sem precedentes. Enormes, abrangentes, veja por si mesmo. Precisamos discutir esse enorme poder descontrolado do procurador especial Jack Smith. Durante a chamada investigação dele, Gelo Ártico, o ex-promotor emitiu quase 200 intimações para legisladores republicanos e grupos conservadores para rastrear suas comunicações, incluindo as suas. Conversei com o senador do Texas, Ted Cruz, no domingo. Ele foi um dos senadores do Partido Republicano cujos registros telefônicos foram solicitados. Veja, isso... A onda de frio ártico é o Watergate de Joe Biden. E, na verdade, em termos de abuso de poder, faz o Watergate parecer pequeno em comparação. Jack Smith foi nomeado com uma missão: impedir Donald Trump, não permitir que o povo americano vote em Trump como presidente. E ele recebeu suas ordens e iniciou uma perseguição em uma escala nunca antes vista. Ele emitiu pelo menos 197 intimações direcionadas a mais de 430 pessoas e organizações, todos republicanos. A intimação que ele enviou a AT e Comercial T abrangia meus registros telefônicos, mensagens, comunicações e geolocalizações. E ele a enviou para a AT e Comercial T. Como você observou, a AT e Comercial T agiu corretamente. Os advogados analisaram a intimação e disseram que não podiam entregar, pois estava protegido. Cláusulas de discurso e debate. Isso é uma caça às bruxas e acredito que a Câmara dos Deputados deveria abrir impeachment contra o juiz Boasberg. Isso é incomum. Você acha que o juiz Boasberg deveria ser alvo de impeachment? Provavelmente. Escute. Concordo com o senador Cruz ao dizer que isso é uma expedição de pesca e também quando afirma que parece mais uma batida em massa. Estamos recebendo mais informações da Verizon, nós valorizamos isso, então a quantidade está aumentando. Mas isso é muito mais do que apenas uma batida destinada a usar manobras jurídicas para eliminar o presidente Trump. Foi uma guerra jurídica voltada para eliminar o partido de oposição. Isso, segundo dois senadores líderes dos Estados Unidos da América, não foi apenas uma tentativa de impedir Trump de chegar à Casa Branca, mas foi um programa para quebrar a espinha da oposição. Como se fôssemos o Império Russo, quero dizer, como é chamada hoje, Federação Russa. É o mesmo império, né? Ou seja, de fato, criar um sistema de partido único, como eu já disse, no estilo da atual Venezuela, China, Rússia e Ucrânia. Quero dizer, isso foi um empreendimento enorme. E, novamente, acho que batida é um termo mais adequado para isso. Uma enorme batida partidária, novamente destinada ao uso de manobras legais. Ambos os senadores usam a palavra dragnet, ou seja, uma rede de pesca ou rede de arrasto.
No sentido figurado, isso significa uma operação corrupta das forças de segurança voltada para encontrar criminosos, ou seja, encontrar aqueles que podem ser acusados de alguma coisa. E quando é mencionado junto com as palavras Fishing Expedition, significa então uma ida à pescaria ou procurar criminosos. E depois, não exatamente assim, sim, aqui está o poste. Existe a pessoa e o crime será encontrado. É esse o princípio. Então, existe a pessoa. Sim. Agora vamos procurar em que ele pode estar envolvido, seja político, pessoal, qualquer coisa. Não buscando justiça, mas pelo princípio de e se encontrarmos algo? Para realmente enfraquecer o partido de oposição. Nunca vimos nada parecido. Foi descarado, isso precisa ser totalmente exposto. Conversei com Eika Champatvallen no início desta semana. Vamos nos sentar e encontrar com ele quando voltarmos do recesso. Precisamos que o FBI e o Departamento de Justiça colaborem com o Congresso para divulgar essas informações. Quero que defendam suas acusações, mas o principal é revelar tudo completamente. Nada disso pode ser lacrado ou ocultado nos registros judiciais. Tudo isso deve ser revelado para que o povo americano realmente veja o quão vantajosa, ultrajante e abrangente foi essa operação. Isso foi planejado para ser usado em sua guerra jurídica, para enfraquecer sua oposição, o Partido Republicano. Isso simplesmente tira o fôlego, de verdade. E, falando sério, não foram só as forças de segurança que entraram na briga. A imprensa estava lá imediatamente, tanto a nossa quanto a europeia. Aliás, como eu já mostrei muitas vezes para vocês, as falsificações feitas pela Cable News Network, MSNBC, American Broadcasting Company e outras. Ou seja, a mídia dos Estados Unidos da América. Agora vou mostrar para vocês a velha Europa, a outrora honesta British Broadcasting Corporation, que já foi um padrão de honestidade. Sim, onde até mesmo eu, Tish, em 1978, acho que consegui trabalhar. Então, British Broadcasting Corporation, primeiro vou mostrar para vocês o que eles exibiram para o mundo todo. Ou seja, como Trump supostamente incitou a multidão a invadir o Capitólio em 6 de janeiro, então esse é o famoso dia em que começou uma nova... A British Broadcasting Corporation diz ser o auge do jornalismo imparcial. Mas e se existisse um dossiê interno que mostrasse que não é assim? O jornal Telegraph viu uma carta que mostra que um dos conselheiros independentes da British Broadcasting Corporation alertou repetidamente que a emissora tem problemas sérios e sistémicos. Uma semana antes das eleições nos Estados Unidos da América, o British Broadcasting Corporation Panorama lançou um documentário chamado Trump, Segunda Chance. Nele mostraram o seguinte: trecho. Nós vamos até o Capitólio e eu estarei lá com vocês e nós vamos lutar. Nós vamos lutar com todas as nossas forças. As forças ouviram, né? Vamos ao Capitólio, eu estarei com vocês e nós vamos lutar, batalhar, combater. Como em russo não se fala assim, inferno é em inglês. Então seria algo como, vamos lutar como 1000 demônios. Isso tudo em uma frase só. E isso então toda a Europa ouviu e viu. O mundo inteiro, ou seja, a América viu. E todos entenderam que Trump estava incitando a multidão a invadir o Congresso, certo? Mas será que é assim mesmo? Foi assim mesmo? Mas Trump, na verdade, não disse isso. A British Broadcasting Corporation juntou 2 clipes que aconteceram com uma diferença de 54 minutos. Vamos analisar isso. De novo. Nós vamos até o Capitólio e eu estarei lá com... Vocês. Agora vejam, entre o Capitólio e isso é uma montagem. Aqui está o que ele realmente disse. Trump, nós vamos para o Capitólio e nós vamos apoiar nossos bravos senadores e congressistas e... Mulheres, vamos parar um segundo e pensar. Sim, nós vamos ao Congresso e vamos exaltar nossos representantes corajosos, homens e mulheres. E onde está Probostik? Eu não sei, Draca, como 1000 demônios nós vamos fazer um inferno para vocês, onde... Isso é outra coisa. Só quase uma hora depois ele contou a segunda parte da versão da British Broadcasting Corporation. Nós vamos... descer. Para nós lutamos
todas as forças. Agora, é verdade que muitas pessoas ainda consideram a declaração de Trump de que as eleições de 2021 foram roubadas totalmente inadequada e imprópria para uma figura política. Independente da opinião pessoal sobre Trump, fica a pergunta: como? Uma emissora nacional, financiada pelos contribuintes e prometendo reportagens imparciais, editou conteúdos que, segundo seu próprio conselheiro, induziam significativamente os telespectadores. Erro. Eu respondo fácil. Por que eu penso assim? Porque eles mentem o tempo todo sem parar, armam, enganam. E já faz tempo que para os jornalistas, digamos, a profissão deles de informar e avaliar notícias se transformou em um órgão de propaganda, tanto para o próprio povo quanto para o povo dos outros. Faz tempo, e temo que para eles já seja irreversível. Eles, quero dizer, os principais meios de comunicação da Europa, América e Canadá começaram a falar a linguagem de Orwell. Tipo, sabe, Ministério da Verdade, do Amor, da Dignidade Moral e da Honestidade. Sim, quer dizer, no duplo pensar e na duplicidade de linguagem deles. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força e a mentira é a única verdade possível. A única verdade possível. Todos juram dizer a verdade, mas mentem o tempo todo, pois a mentira já virou a verdade. Só mudaram um pouco a linguagem. É isso, eles, ou seja, nem os meios de comunicação da Europa, dos Estados Unidos, da América, do Canadá, receio que a Austrália, Israel e outros semelhantes estejam tentando nos convencer de que o socialismo é maravilhoso. Se você mudar o prefixo e ao invés de, digamos, internacional, como na Internacional Socialista, ou nacional, como era na Alemanha, chamá-lo de democrático e imediatamente tudo vai mudar. Lembre-se, não importa como você se sente, você não conseguirá tocar, nem no violino. Acordeão. O socialismo traz coisas boas, se for um... Socialismo democrático. Isso não é... Democracias socialistas. Mas autoritárias. Estados. Ou seja, não é o socialismo que é ruim. Socialismo é tirar o ganho de quem o produziu, ou seja, de quem produz, vender o seu trabalho ou seus produtos e tomar dele. Dar algo a quem é essencial para quem está no poder. A junta. Isso é a hora bolivariana do povo, mas o socialista da Venezuela foi... eleito. Posso. Falo espanhol. Aqui não há ditadura. Fui eleito aqui 3 vezes. Eles podem começar com eleições democráticas e assim que centralizam o controle sobre a economia, torna-se impossível substituí-los democraticamente. O economista Ben Powell: Maduro governa exigindo que funcionários públicos votem nele sob ameaça de demissão e compra votos abertamente. Distribuem alimentos perto das sessões eleitorais e só entregam cestas básicas a quem vota como querem. Agora, a democracia lá é uma ficção, sempre acaba se tornando autoritário. Sempre, sim. Em qualquer lugar que tente implementar isso acontece. É difícil ter liberdade política sem liberdades econômicas. Se você depende do Estado para se sustentar, perde a capacidade de se opor, pois pode ser punido. Mas, infelizmente, muitos não percebem isso ao promover o socialismo democrático. Deve ser? Continua. Nós não somos uma sociedade totalmente capitalista. Alguns setores pertencem ao Estado, que os administra e controla. Também podem ser chamados de socializados. Não é à toa que, ao olhar para eles, você percebe coisas feitas de forma ineficiente e que funcionam mal. Nossa educação pública e ruas congestionadas mostram que setores socializados não funcionam. Bem, mas e a Noruega? É o país mais socialista? Em vez de Cuba ou China? Pense bem, mito 4. O socialismo funciona bem na Escandinávia, mas os países escandinavos não são... Também sempre nos dizem que temos que fazer tudo como na Suécia. Para todos, sem exceção. Simplesmente de gatos até, como dizem, bilionários, tudo ficará bem. E existem bilionários na Suécia? Talvez tenha um. Vamos definir o que é. Tudo certo. A Suécia não é socialista. Volvo, restaurantes e hotéis são privados. Os mercados concentram quase toda a atividade econômica. Suécia. Bem, Suécia. Nos anos 70 e 80 tivemos um período em que tínhamos algo que lembrava o socialismo. Um governo grande que cobrava muitos impostos e gastava muito.
Havia filas para receber atendimento médico, as pessoas não conseguiam obter a aposentadoria na qual esperavam para o futuro. Naquele momento, os suecos disseram: basta, não podemos continuar assim. Por isso, a Suécia cortou impostos e gastos do governo. Privatizaram trens, venderam estatais. Ao falar de socialismo democrático, refiro-me a países como... Após políticos americanos chamarem a Escandinávia de socialista, o primeiro-ministro da Dinamarca foi aos Estados Unidos da América desmenti-los. A Dinamarca não é uma economia socialista planejada, mas sim uma economia de mercado. Economia. Na verdade, hoje, a Dinamarca é ainda mais livre. Economia de mercado do que... Grande liberdade para seguir seus sonhos e viver sua própria vida. Por fim, o quinto mito. O socialismo é completamente diferente do fascismo. Quando um congressista diz existe potencial para o surgimento de outro Hitler, um socialista, como Hitler, outro congressista, disse que ele... São os nazistas que são horríveis, não os socialistas. Os nazistas mataram judeus e me ofende quando você compara socialistas com nazistas. Eles eram... fascistas. Embora fascismo e socialismo não sejam iguais, compartilham muito em comum. Ambos trocam decisões do mercado por gestão centralizada e de comando. O socialismo elimina a propriedade privada e a troca pela estatal, enquanto o fascismo mantém a propriedade privada, mas impõe controle estatal nas decisões. Como uma pessoa comum vivendo sua vida, seja sob o socialismo ou o fascismo, você perde sua autonomia, o controle sobre o seu futuro. Somente sob o capitalismo você tem a liberdade de dizer... Não, o socialismo atrai por prometer justiça. Igualdade. Os recursos devem ser distribuídos para quem precisa deles. Eles ouvem os discursos do socialismo sobre igualdade, mas não prestam atenção ao que ele realmente traz. A história da humanidade é uma história de pobreza, fome e morte precoce. Isso foi verdade ao longo de toda a nossa história, até bem recentemente. Nos últimos 20 anos, mais pessoas saíram da extrema pobreza do que em qualquer outro período da história. Isso graças aos mercados. Na verdade, senhoras e senhores, nós tiramos bilhões de pessoas da pobreza. Nossos pobres são mais ricos do que os ricos do passado, porque as relações de mercado desenvolveram tecnologias, porque pessoas livres fazem descobertas e invenções todos os dias. Melhorias, redução de custos dos produtos, envolvem cada vez mais trabalhadores no processo de produção. Pobreza é a ausência de propriedade. Legendas por org. Riqueza é ter muita propriedade. A tarefa não é tirar e dividir para que todos tenham igual, mas produzir cada vez mais para que todos tenham mais. E não ficar olhando para os bilionários que eles ficaram ainda mais ricos. Que horror! Dito isso, vamos voltar ao nosso Watergate na Drojar. Esta é uma coletiva de imprensa dos senadores republicanos. Um pouco irritados por terem que parar Trump e ignorar a Constituição e muito mais. Eu era o presidente do Comitê Judiciário em janeiro de 2021. Eu não sei vocês, mas eu me sinto ofendido pelo fato de alguém em 2023 querer me intimar para depor. Para acessar meus registros telefônicos e saber onde estive, quando e para quem liguei, além da localização dessas pessoas. Isso não é da conta deles. Eu tenho uma obrigação constitucional, assim como todos nós aqui, como presidente do Comitê Eleitoral de 2020. Eu não acho que as eleições de 2020 incomodaram alguém até que Trump decidiu concorrer legalmente em 2024. Então eu quero descobrir o que aconteceu em todo o sistema. Houve algum contato entre Jack Smith e Fani Willis? Eu entrei em... essa confusão. Tive que gastar mais de $1 milhão. Agora ela foi afastada do caso. Houve coordenação entre Jack Smith, Fani Willis, Alvin Bragg, Letitia James. Eles conversaram e compartilharam informações. É apenas uma coincidência que tudo isso aconteceu poucos dias depois do anúncio de Trump? E durante 8 ou 9 meses, um dos candidatos republicanos à presidência tinha 91 acusações criminais nos condados mais democratas deste maldito país. Acha que isso foi por acaso? Eu não. Acho. Esse é o senador Leslie Graham. Você pode gostar ou não dele, apoiar ou não suas ideias, mas... ele é. O fato é que ele é um patriota tão apaixonado, ele realmente ama a América, ele gosta mesmo do país. Ele defende a Constituição, defende a moralidade que está sendo destruída neste país, disso ninguém tem dúvida.
Sobre isso, senadores democratas, qualquer um fala com frequência, riem disso e tudo mais. Ou seja, ele pode ser qualquer coisa, mas é uma pessoa absolutamente correta do ponto de vista moral. Ele é tipo um pioneiro. Eu não... Sei. E eu quero que Jack Smith fale, mas primeiro quero obter informações. Ele não vai testemunhar enquanto estivermos no escuro. Por favor, Departamento de Justiça, acelerem o pedido feito pelos senadores Grassley e Johnson para nos fornecer qualquer informação que possa existir entre Jack Smith e Fani Willis, Alvin Bragg e Leticia James. Ele diz sobre o fato de que, de repente, ao mesmo tempo, começou uma série de investigações que seguiram o anúncio de Trump, ou seja, foi feito o anúncio de Trump de que ele concorreria a um segundo mandato, ele entra na corrida. Mas eu acho que, neste caso, não consigo me lembrar de um escândalo político maior nos últimos 100 anos. Se quiser comparar com Watergate, isso é 100 vezes pior. E explico o motivo. Para reforçar o ponto de vista que o senador Graham estava expressando, 3 dias depois que o presidente Trump anunciou sua candidatura às eleições, esse sistema foi usado contra ele. Jack Smith, que é conhecido no mundo dos promotores como stalinista. Mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. O promotor é aquela pessoa que é nomeada quando querem pegar um oponente político. Ele é um canalha, um miserável. Espero que compareça a este comitê, pois tem muito a responder. Ele não só perseguiu o presidente Trump, mas também senadores em exercício. Na época, eu presidia a Associação dos Procuradores Gerais Republicanos e Ashley Moody integrava o Conselho Executivo. Ele nos perseguiu e as centenas de outras pessoas que eram republicanas nos Estados Unidos da América. O que mais aconteceu? O segundo promotor mais importante de Atlanta, responsável pela acusação contra o presidente Trump, que desde o início era absurda, de alguma forma se encontra com a Casa Branca. A terceira pessoa no Departamento de Justiça deixa o terceiro cargo no Departamento de Justiça para trabalhar para Alvin Bragg, o promotor público. Por que isso? Foi uma tentativa de perseguir adversários políticos na América, algo que nunca vimos antes. Isso nunca deve se repetir. E deixe-me destacar algumas pessoas, além de Jack Smith. O juiz Boasberg fez um discurso sobre como ele vai impedir a agenda de Trump. Antes de receber esses casos, ele não era juiz de plantão. Nos tribunais de Washington, há um juiz de plantão diário. Ele não era o juiz de plantão. Ele estava de férias e recebeu esses casos. Foi informado à 1 da manhã. Disseram a ele que os casos contra o presidente Trump e sua agenda estavam chegando. Eu não sei, precisamos descobrir isso. Mas o que o juiz Boasberg fez com o senador Cruz e possivelmente com outros senadores, absolutamente, e eu não digo isso levianamente, absolutamente merece um processo de impeachment. É preciso responsabilidade. Os americanos já ouviram sobre isso e ouvirão mais. Precisamos fazer audiências estilo Watergate sobre isso por alguns meses. Se quisermos acabar com isso algum dia, precisamos levar isso a sério e devem haver consequências. Renúncias, demissões, processos criminais. Neste país, simplesmente não se pode usar o sistema de justiça para prender pessoas só porque elas vestem uma camisa vermelha ou azul. Isso é totalmente inaceitável. Mas eles nunca perdoaram o presidente Trump por ter descido a escada rolante em primeiro lugar. Esse é o ponto principal. E eles não conseguem acreditar que agora estão numa situação em que o povo americano o escolheu novamente. E se ele não tivesse vencido, não só se ele tivesse concorrido, mas se ele não tivesse vencido, nós nunca teríamos descoberto isso. Absolutamente. É simplesmente o fato de que ele venceu fez um retorno político histórico que ninguém vivo hoje já viu como um problema. Por isso, precisamos fazer algo a respeito, senão isso vai acontecer de novo. Precisamos fazer uma audiência maior do que o Watergate. Interrogar todo mundo, expulsar, julgar, prender, porque isso não pode mais se repetir na história deste país, pelo menos no futuro próximo, digamos assim. Enquanto viverem todos que se lembram disso. Se vocês não me conhecem, eu sou Ashley Moody, sou a integrante mais jovem do Comitê de Assuntos Jurídicos. Mas eu cheguei em janeiro, estou aqui há 9 meses e não consigo expressar o quanto fiquei chocada com o que aconteceu na administração anterior.
Agora, eu venho com experiência não só como advogada, promotora federal, juíza por mais de 10 anos, mas também como procuradora-geral da Flórida, para garantir que este país volte ao caminho certo. Porque deixe-me contar para vocês sobre países como a Venezuela, onde o próprio governo perseguiu seus inimigos. E isso incluía não só aqueles que foram eleitos legal e devidamente pelo povo. Eles perseguiram organizações de notícias e jornalistas, perseguiram aliados e pessoas que apoiavam a liberdade e a democracia. E a maioria das pessoas desse país que fugiram agora vivem no estado da Flórida. Ao me encontrar com ex-juízes da Suprema Corte da Venezuela, ouvi essa história repetidas vezes, a mesma que estamos contando para vocês hoje. Você ouviu o senador Cruz dizer que o juiz afirmou que poderia destruir as provas? Este é um dos juristas mais destacados do nosso país, que já se apresentou perante a Suprema Corte, que dedicou sua vida ao serviço e que luta pelo futuro deste país. E a administração foi contra ele. Se você emite intimações, está dizendo que elas estão relacionadas a uma investigação criminal e o juiz disse que ele pode destruir as provas. Pense nisso. Eles tentaram destruir os líderes do caso para a próxima geração, desde líderes eleitos até a mídia de notícias, várias publicações, jornalistas, até mesmo doadores. Se você está assistindo isso agora, sim, até mesmo doadores receberam intimações. Suas informações, se você acreditava na causa e a valorizava muito, aquelas coisas pelas quais lutamos, e você apoiou isso com dinheiro, suas informações foram solicitadas. Todos foram espionados, melhor que a KGB. Aliás, eles não tinham nem tecnologia nem recursos. Agora tem tecnologia, tem recursos, tem dinheiro e tem vontade. Todos nós que poderíamos atrapalhar aqueles que eles continuam roubando, ou seja, nós, com vocês, continuar roubando e de jeito nenhum nos deixar respirar. Porque se a gente respirar, talvez a gente diga: ei, espera aí, por que vocês estão nos roubando? Continuamos, é isso, continuar. Eles querem ser reis enquanto marcham e gritam: não aos reis, não aos reis, lá, 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 lá. Mas é isso que os corretivistas fazem em todo lugar e sempre. Lá há diferentes nomes: socialistas, comunistas, fascistas, coletivistas, para quem o coletivo importa mais que país, cidade ou qualquer outra coisa. Ou seja, inclusive os nossos, só lembrei agora. Esses que, como posso chamá-los de forma mais suave, canalhas interesseiros. Oh, suave, acho que não, né? Não fui muito, é. Então, de quem estou falando? Muito simples, é o seguinte. Então, quem grita e berra muito é esse Rashkin, Shvets, Kasparov, Bykov, Shenderovich, Tsymbaliuk, Yakovina, Kisselev, Kushner, Dasha Shaslivaya, junto com Karina Orlova, absolutamente infeliz. Tudo por dólar, ou euro, ou libra, não importa qual dinheiro, até mesmo rublos, sim, vão vender tudo. E até os próprios. As entranhas, só para marchar junto com todos na mesma formação, ao lado dos poderosos deste mundo. É curioso, o que você ganha, você que se vendeu para o Putin? Lá, Solovyov e os Skabivs criticam quem se vendeu ao Soros ou ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América? Bem, todos esses. E Rikamenko, Zirnovik, Gudkinik, aliás, e Vladimir Zelensky, e esses sorosianos e democratas, sim, condenam aqueles que se venderam para o Putin. Um canalha acusa outro pelo que ele ou ela fez? É um canalha. Portanto, quando ouvirem, se fazem isso conosco, podem fazer com vocês. Na verdade, já fizeram com vocês. E nós só sabemos disso porque o presidente foi eleito novamente. E eu posso dizer para vocês agora mesmo, vocês ouviram eles dizendo: nós precisamos fazer o nosso trabalho. O impeachment deve estar na pauta. O impeachment não era apenas uma teoria, uma ideia ou algo hipotético. Um dia, se já houve um caso para remover juízes que não seguiram a lei, não foram independentes ou não cumpriram seu juramento, esse é o caso. O impeachment não pode ser apenas um espantalho. Precisamos usar essa ferramenta para que o público possa voltar a confiar no nosso sistema judiciário. Sistema. Explicando, o impeachment não se aplica só ao presidente,
mas também ao vice, funcionários públicos, juízes federais, ministros e chefes de serviços e agências federais. Já os membros do Congresso e do Senado não sofrem impeachment, eles têm outro procedimento. Eles podem ser expulsos por decisão do próprio Senado ou do Congresso. Acho que lá precisa de 60 votos ou 2/3, mas não sei as regras. Nunca procurei saber, mas sei que, digamos assim, não é impeachment para eles, é algum outro tipo de coisa assim, mas eles sempre preferem por lá. Às vezes eles expulsam, aliás, expulsaram um que depois foi preso e agora ele já foi solto. E os deputados, aliás, normalmente não expulsam os democratas, porque eles se defendem mutuamente. Todos são ladrões, então, naturalmente, um ladrão protege o outro, formando uma verdadeira máfia. Agora vai aparecer o senador Grassley, que na verdade foi quem descobriu tudo isso. Aqui está ele, já é idoso, creio que cumpre seu último mandato, talvez até seja o último. Ele não precisava, mas foi necessário, pois muitos confiam nele e ele recebe informações constantemente. Whistleblowers, que têm medo de contar algo, sabem que ao procurá-lo, ele ou assume o caso e os protege, ou diz, já era, acabou, ninguém viu nada, vão para casa, fiquem tranquilos. Assim. Vamos lá, nós simplesmente vamos provar o que o governo tentou fazer. Estamos conseguindo mais documentos para isso e ainda não sabemos todos que provavelmente estavam envolvidos. Mas temos provas de que havia pessoas demais e esse processo nunca deveria ter continuado. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Esse processo vai seguir em frente. Disse pode. Tem dinheiro. Tem dinheiro aí? Todo mundo pela janela. Para que eles não possam observar o trabalho do governo, isso é uma tentativa de usurpar o poder. Porque todo o nosso poder se baseia em uma espécie de trindade. Não aquela dos católicos, mas a nossa, americana. Para os senadores, essa história se tornou pessoal. E você sabe como as pessoas levam as coisas pessoais mais a sério do que as questões gerais? Nós já sabemos disso pela União Soviética. Agora vocês sabem sobre a Operação Gelo Ártico, a operação do Partido Democrata dos Estados Unidos da América contra o segundo partido do país, que naquele momento estava na oposição. Mas eles não conseguiram, porque nós com vocês elegemos... Não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever e se tornar patrocinador. Patrocinadores pagam $4 por mês ou 3 se assinarem por um ano. Parece que estão assistindo a uma série de vídeos sobre um tema surpreendentemente interessante. Nós postamos uma vez por semana, como judeus há 2.300 e 2.500 anos atrás já sabiam o que a ciência só está descobrindo hoje e o que isso significa para todos nós, todos.